Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos textos mais misteriosos e polêmicos que existem, o livro de Enoque. Será que ele é a chave para segredos sobre anjos caídos e gigantes? Ou seria uma incrível obra de ficção histórica? Vamos descobrir! Olha, essa pergunta é o ponto de partida de muita, mas muita teoria da conspiração, né? Aquele papo de que a igreja escondeu um livro com revelações sobre alienígenas, tecnologias secretas e a verdadeira história do mundo. Mas e aí? Será que tem algum fundo de verdade nisso? Pois é, o nome desse livro é o Livro de Enoque. E olha só, ele existe de verdade. Não é invenção da internet, não. Ele é real. E o conteúdo dele é tão impressionante quanto dizem. Só que a história por trás dele? Essa é bem mais complexa do que só dizer que é um livro proibido. Então, vamos começar por aí. O livro é proibido? A gente vai separar o que é mito do que é realidade para entender o que de fato aconteceu com esse texto. Agora vamos para a parte que todo mundo quer saber. O conteúdo que fez esse livro ficar tão famoso. A gente está falando de uma história de anjos, gigantes e conhecimento celestial. Tudo isso acontecendo antes mesmo do dilúvio de Noé. Então, a história começa assim, com um grupo de anjos chamados de vigilantes. A missão deles era basicamente ficar de olho na humanidade. Só que eles decidiram quebrar uma regra fundamental. Desceram para a Terra e resolveram se meter diretamente nos assuntos dos humanos. E é aqui que a coisa fica intensa, porque se conecta com um dos maiores mistérios do Antigo Testamento. Quem já leu Gênesis, lá no capítulo 6, vai lembrar daquela passagem bem curtinha e enigmática sobre os filhos de Deus que se uniram às filhas dos homens. Pois é, o livro de Enoque pega essa ponta solta e, uau, ele expande tudo. Ele dá nome aos anjos, detalha o que eles queriam e descreve a consequência dessa união. Uma raça de gigantes violentos, os Nephilim, que teriam corrompido a terra e sido a causa do dilúvio. E não para por aí. O livro diz que esses anjos ensinaram à humanidade conhecimentos que eram, digamos, proibidos. Coisas como a metalurgia para criar armas, o uso de cosméticos e até astrologia para prever o futuro. Pensa bem, isso lembra um pouco o tema do conhecimento proibido, lá da história de Adão e Eva, sabe? E o mais curioso é que são justamente esses pontos que as teorias modernas de alienígenas do passado usam como suposta prova de intervenção extraterrestre. Tá, com uma história tão bombástica dessas, a pergunta que não quer calar é por que isso não está na maioria das Bíblias? E é aí que a gente entra na questão central da autenticidade. Então, aqui está o pulo do gato. A palavra-chave não é proibido, mas sim não canônico. São coisas bem diferentes. Proibido dá a ideia de que foi escondido. Não canônico quer dizer que, na hora de compilar as escrituras sagradas, os líderes religiosos avaliaram o livro de Enoque e decidiram que ele não cumpria os critérios para ser considerado divinamente inspirado. Um dos principais motivos para essa decisão está nessa palavra, pseudoepígrafo. Ou seja, o livro tem o nome de Enoque, aquele personagem bíblico que andou com Deus. Só que os estudiosos viram que o livro foi escrito muitos séculos, talvez milênios, depois da época em que o Enoque real teria vivido. Era uma prática comum, antigamente, atribuir a autoria a alguém famoso para dar mais peso ao texto. Isso nos leva a outro termo importante, apócrifo. Pelo fato de não ser considerado inspirado por Deus pela maioria, ele entra nessa categoria. Isso quer dizer que é um texto de um valor histórico e religioso gigante, mas não é usado para criar doutrina, entende? Mas olha só que curiosidade fascinante. Existe uma grande tradição cristã que pensa diferente. A Igreja Ortodoxa Etíope considera o livro de Enoque como parte do seu cânone bíblico oficial até hoje. Isso mostra como a formação da Bíblia teve caminhos diferentes em várias partes do mundo. Certo. Então, ele não entrou na maioria das Bíblias. Fim da história, nada disso. Apesar de não ser canônico para quase todo mundo, o livro deixou marcas surpreendentes dentro da própria Bíblia. A prova mais clara dessa influência está lá no Novo Testamento. O livro de Judas cita diretamente uma profecia que está no livro de Enoque. Isso mostra que o texto não era apenas conhecido, mas era respeitado e levado a sério pelos primeiros cristãos e judeus daquela época. Por muito tempo, ficou aquela dúvida. Será que esse livro é realmente antigo ou é uma invenção mais recente? Mas uma descoberta arqueológica no século XX mudou o jogo e trouxe a prova histórica que faltava. O ano é 1947.
Nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto, um pastor faz uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos, os manuscritos do Mar Morto, uma verdadeira biblioteca de textos judaicos super antigos. E adivinha o que encontraram no meio daqueles pergaminhos? Exato, vários fragmentos do livro de Enoque, escritos em aramaico. Essa foi a prova definitiva. O livro não era uma farsa medieval, era um texto autêntico, central para algumas comunidades judaicas muito antes do nascimento de Cristo. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a visualizar perfeitamente o problema da autoria. Olha a distância gigante entre a época em que o personagem Enoque viveu e o período em que o livro foi de fato escrito. Isso reforça porque ele é um pseudepígrafo. Ao mesmo tempo, a citação em Judas e a descoberta em Qumran confirmam o quão antigo e influente ele era. Certo. Então, o que a gente pode concluir de tudo isso? Qual é o lugar do livro de Enoque na história e na fé? Vamos organizar as ideias para fechar. Esse resumo organiza todo bem direitinho. Teologicamente, para a maioria, ele é um livro apócrifo, não inspirado. O conteúdo sobre anjos caídos e gigantes continua super polêmico. Já o valor histórico dele é imenso. Nos dá uma janela para o pensamento judaico daquela época. E claro, hoje em dia virou uma fonte inesgotável para teorias da conspiração. No fim das contas, o veredito é que o livro de Enoque deve ser lido como um registro fascinante das crenças de uma época. É uma peça literária e histórica poderosa que influenciou o pensamento religioso, mas não é considerado um guia de doutrina ou um fato histórico pela maioria das vertentes do judaísmo e do cristianismo. E isso nos leva a uma reflexão importante. Com um texto tão cativante como o livro de Enoque, é fundamental ter discernimento, entender o seu contexto histórico, em vez de simplesmente aceitá-lo como uma verdade literal ou uma conspiração, é o melhor caminho para uma compreensão mais profunda da fé e da história. Então fica esta pergunta no ar para a gente pensar. O livro de Enoque é apenas um registro histórico fascinante de crenças antigas ou representa uma verdade mais profunda que foi deixada de lado ao longo da história? A resposta, talvez, esteja na forma como cada um decide ler e interpretar essas palavras antigas. E com isso a gente conclui essa análise sobre o livro de Enoque. Espero que tenha ajudado a esclarecer os mitos e as verdades por trás de um dos textos mais enigmáticos da história. Valeu por acompanhar e até a próxima.